O empreendedor é alguém inconformado com a situação, então não precisa de uma coisa grande para você empreender. Empreender é um processo, né, no caso. Porque As a pessoas já autoridade imaginam que elas é vão quando você vence aqueles obstáculos. Olá, mais uma vez aqui, iniciando o episódio de empreendedorismo com princípios. Hoje, mais do que especial, um casal de amigos, ex-alunos, mas sem as palmas não dá, né, Ricardo? Para isso tudo aí, o que você vai promover para nós aí? Opa! Teve novidade, tá jóia? Pessoal, sempre inicio brincando com o Ricardo aí. Ele, no final do episódio, ele participa um pouquinho, pelo menos para deixar minha mão no vácuo aqui, né, Ricardo? Yasmin nós vamos chamar, estou sem minha companheira, mas eu quero apresentar para vocês rapidamente e dizer de antemão que é uma honra estar recebendo Carol, deixa eu apontar aqui, né? Senão vai ficar errado aqui, né, Rafael? Carol e Rafael Trigueiro, os pais do Anthony. Vamos falar um pouquinho dele também aqui, que deixaram o rapazinho lá para participar conosco aqui. Carol e Rafael foram meus alunos na faculdade, são educadores físicos e empreendedores, empresários de destaque na região do Vale do Aço e no mundo online. Sejam muito bem-vindos ao podcast Empreendedorismo com Princípios. Obrigada, Eric, pelo convite. Obrigado. Olha só, meninos, nós vamos lá nesse bate-papo inicial e falar um pouquinho aqui sobre a carreira, os negócios. Conta um pouquinho para nós aí, Rafael e Carol, sobre esse início de jornada antes do empreendedorismo, que nós vamos falar um pouco sobre casais que empreendem juntos. Vamos falar dos obstáculos, do sucesso, das vitórias. Mas antes de todo o empreendedorismo, surge um namoro aí bem na adolescência, não é isso? Isso mesmo. Verdade. Então, para começar aqui, deixa eu contar um pouquinho, né? Como que conheci a Carol, que foi... eu sempre gostei muito de esporte, né? Da área de futebol. E aí eu decidi, chegou um determinado ponto que eu falei, não, vou parar e vou ir para a área da educação física, que é algo que eu gosto, trabalhar com futebol. E aí eu comecei trabalhando com futebol, trabalhei na UZIPA, de estagiário, e em determinado ponto aí eu conheci a Carol, né? A Carol não era muito ligada ao esporte. Com o tempo a gente começou a relacionar, conheci ela através do Orkut. Alguém lembra do Orkut, gente? Alguém que está assistindo aí, novos empreendedores. Traduz aí. Nós éramos vizinhos, mas eu não conhecia ela. E foi, não pode falar coincidência, né? Mas eu mexendo no Orkut e vi a foto dela, chamou atenção a foto, falei, ó, que legal. Entrei no perfil e eu fui mandar uma mensagem. Pra ser amigo, né? Vou adicionar aí no Orkut. E aí ela respondeu, e aí eu comecei a conversar com ela. Foi através do Orkut ali, e aí depois de certo tempo, eu levei ela primeiro na igreja, que eu frequentava a igreja, e levei ela para a igreja, para ir comigo, para conhecer, e aí ela foi, gostou também, e aí a gente começou a conversar, aí foi até então que a gente foi e começou a namorar. Interessante essas histórias, né? A gente sempre tem um começo ali, uma história de começo bem legal. Eu também vou nessa linhagem sua, eu comecei a namorar com 17 anos, a minha esposa já tem 26 anos que estamos juntos, lá também na escola, bem novinho. Mas você falou um detalhe aí que eu queria ver se a Carol aprova isso, esse negócio dele trabalhar com futebol e gostar de esporte. E só gostava mesmo, Carol era bom de bola aí? Ele era bom de bola também, eu já fiquei lá na beirada vendo ele jogar. Tem um meme aí rolando agora, né? Falou assim, que fala, né? Isso não foi profissional. Por detalhe. Sempre tem isso, né? Tem essa afinidade. E aí, como que essa jornada, vocês iniciam, vocês já apegaram o esporte, inicialmente a Carol, você citou, não era tão apegada a essa parte do esporte. Como que vocês decidem juntos? Vocês foram juntos por primeiro período ou era período diferente? Como que foi ali na faculdade? Eu comecei na faculdade, né? E aí a Carol não tinha essa ideia de... Ela ainda estava no terceiro ano.
estava no 3º ano. Eu já tinha começado a faculdade. E aí eu comecei a estagiar. Tem até uma história interessante aí com a mãe dela sobre essa questão da educação física. Eu acho que a parte de escolher qual curso a gente vai fazer, igual quando você está pensando, nossa, vontade de abrir uma empresa, né? O que eu vou fazer? Será que esse ramo dá certo? E eu não gostava de exercício, igual hoje eu gosto, tanto que as pessoas me veem, talvez na rede social, e falam assim, nossa, Carol, deve ser que ela gostou sempre. Não, eu não era esse perfil de menina, era aquela que ia para academia e pagava um mês e não ia. E aí, quando eu vi o Rafael, me inspirei nele, achei legal, vou testar. E eu tinha dúvida entre educação física e fisioterapia. Na época, né, isso era em 2000... Quanto, Rafael? 2013? Por aí. 2013, 2014. Aí eu fui pedir até uma ajuda mesmo para uma filha da amiga da minha mãe, que ela tinha acabado de formar em fisioterapia. E ela falou, Carol, hoje eu te aconselharia ir para educação física. Porque quando a gente começou a estudar, não tem toda essa visão aí de saúde, de estética. Então, na época, entre os dois, a educação física era menos pior. Aí vem a minha mãe. Quando o Rafael começou a estudar, ela ficou louca. Ela falou, minha filha não namora com professor de educação física. Minha filha não faz educação física. Minha filha vai casar com professor de educação física? Não. Ela ficou assim, possessa. Porque tinha muito aquela coisa de professores de escola, porque realmente na época, né, não tinha essa visão que tem hoje de todo mundo querer fazer academia, todo mundo querer ter um corpo legal. A gente veio lá, parece que é muitos anos atrás, mas não, são poucos anos atrás que era assim. Então eu me arrisquei, mas eu confesso para vocês que até o meio do curso eu quase desisti, porque eu não me identificava com o curso ainda. Eu vi aquilo dali. No primeiro dia de aula, eu cheguei, eu olhei e falei, gente, eu não sei. Aí eu pensei, que roupa que eu vou, né? Que eu nem tenho look de academia. Fiquei aquela, qual roupa que eu vou usar? E aí eu cheguei, tem aquele que é bodybuilder, tem aquele que é atleta de atletismo, tem aquele que é a cara de professor de escola. Eu falei, gente, onde eu vim me enfiar? Mas aí no 4º período, o Rafael já estagiava na USIPA, né? Aqui na nossa cidade, e aí surgiu a oportunidade de eu também estagiar lá, na área de balé e ginástica de academia. Aí eu ia começar a receber, e a gente é estudante, a gente não tem dinheiro, aí eu pensei, nossa, vou começar a receber, então vou continuar. E aí eu não abandonei mais, eu dou graças a Deus hoje, falo sempre com ela, que hoje é minha sócia, a Liliane, que ela me convidou para fazer estágio com ela, porque aí eu não parei, porque se eu não tivesse entrado, poderia ter desistido do curso. Carol, é muito interessante suas colocações. Liliane também eu conheço, foi minha aluna. Sim. E ela teve início na fisioterapia. Ela passou um período ali pela fisioterapia. Primeiro ponto que você falou, eu achei bem interessante, é a questão de despertar, até para o seu público mesmo, né, que vocês trabalham nas duas modalidades, a questão da pessoa ver a imagem hoje, você praticando, achar que, não, ela já chegou daquela forma, né, pronta. Então, a constância, você romper ali com o ciclo de não fazer nenhuma atividade, gerar constância para chegar nos resultados. E eu concordo plenamente com vocês, e no caso da Carol, expondo isso, que existia paradigmas, e existem até hoje, em relação a algumas profissões, pela falta de conhecimento, e hoje eu falo que a fisioterapia, a educação física nem é profissão do futuro, ela é do presente, nós estamos vivendo isso pelo processo de educação contínuo que nós passamos. Aí envolve o processo nosso, quanto estudantes que somos despertados para empreender, e da população, para praticar, e como que tem olhado a profissão pela gama de conhecimento. E vocês sabem que vocês são um dos pilares para isso, tanto em nível regional, onde são colocados, né? Quanto também no mundo online, que aí você não tem barreiras, né, geográficas para propagar. E as pessoas também que nos impulsionam na vida são muito importantes, né? Estão tantos querendo travar, e tem umas que dão palavras-chave que são determinantes na nossa jornada. Agora vamos lá, vocês falando isso, deu um direcionamento. Educação física, pensei em desistir, você falou. Onde que eu estou? Olha, não namoro o rapaz aqui porque não tem um bom futuro aqui, essa visão. Mas, e aí? Se você, aparentemente, nós vamos descobrir isso agora, vocês não tinham
uma influência para o empreendedorismo e, aparentemente, nada condizia para empreender também. E como que surge essa ideia do empreendedorismo na vida de vocês aí? E aí, o que aconteceu? Eu também sempre fui um cara que não me conformei muito com o básico, não. Eu sempre tinha um pensamento que, não, eu vou chegar num tal lugar, igual quando eu jogava futebol. Não, eu quero ser um jogador e tem que ser lá do top, eu quero ganhar muito, e eu tinha sempre esse pensamento. Quando eu vi que não dava, eu fui para a área que eu gostava para trabalhar com futebol ainda, que eu pensava naquilo ali. Só que eu vi que trabalhar com futebol não é a mesma coisa de jogar. Não tem nada a ver. E aí eu falei, não é isso. Não é isso. E aí foi quando eu comecei a trabalhar, porque a gente tinha que pagar a faculdade também, trabalhar com a questão do treinamento de musculação, essas coisas. E aí eu comecei a implantar os treinamentos que eu fazia para atletas no futebol dentro da academia. E aí a galera tinha muito resultado. Porque se o que eu implantava para atleta era difícil ter um resultado com ele, porque a gente tem que dar um estímulo muito grande para ele ter um resultado mínimo, para pessoas comuns que não estavam treinando, dava um resultado muito rápido. E aí eu comecei a implantar isso nas academias. E aí chegou um tempo lá que foi as férias minhas, que eu estava trabalhando na academia, era férias minha. E aí os amigos meus irmãos estavam lá em casa e falaram assim, você atende personal? Eu falei, não, atendo. Se quiser, eu atendo aqui na garagem da casa dos meus pais mesmo, que eu tô de férias. E aí foi 2 alunas e eu comecei a atender elas lá. Só que na época não tinha muita questão da internet, só que eu já mexia, eu já pesquisava sobre a questão de internet, eu já via o que faziam, estava começando ainda. E eu comecei a postar, na época já tinha Facebook. Aí eu postei no Facebook, aí já começou o pessoal chamar, aí já apareceu o outro. E aí naquele período de férias, eu já tinha uma quantidade de aluno que não compensava eu voltar mais para trabalhar. Porque eu já tinha quantidade do meu salário normal. Falei, não, então peraí. Então eu já vou sair. Então eu nem voltei. Eu já falei, não, infelizmente não vai dar. Eu tô com o pessoal aqui procurando aqui em casa. E aí eu comecei a postar muito na época. Começou a aparecer um monte de gente. E aí o resultado foi rápido. Aí com 30 dias já tinha um resultado muito grande. E aí começou a aparecer mais gente. E lotar a garagem lá do meu pai. Era uma garagem normal na época. Tinha até uma abertura, assim, tinha o cachorro atravessava, Tinha eu peguei uma barra uma na frente, não tinha? Não, aí no início não tinha a barra não. Aí tinha até o cachorro ficava passando, aí eu peguei uma porta que tinha, velha, aí eu coloquei deitado lá para não passar, coloquei, aí comecei a fazer uns negócios lá com o tatame que eu tinha, colocava o tatame lá no chão, eu lembro que até tinha uma parte de terra assim, aí tinha uns carrapatos subindo, falei, não, tem que dar um jeito nesse negócio aqui. Eu via, abri o portão da garagem assim, e usava só aquele espaço ali mesmo. Aí começou a aparecer mais pessoas, aí eu plantei uma grama, depois eu fui e acimentei, nós mesmos pintamos lá o portão, e aí foi só aparecendo gente. E aí, ali naquele espaço mesmo, a gente começou a atender e ficou bastante cheio. Eu acho assim, interessantíssima essa história de empreendedor. Provavelmente vocês escutam muito podcast da área, da Jafim, e quando você pega as histórias, os pontos essenciais, Carol, é a mesma história. Identificação de oportunidade, o empreendedorismo ele acontece muito, na maioria das vezes, no primeiro negócio, em uma área que a gente tem afinidade e conhecimento, e também nem sempre temos as melhores, né, condições para estar realizando. Estrutura, né? Melhor estrutura, não conhecemos tudo, como que deve ser organizado hoje, né, o seu sistema, quanto que vocês buscaram. Por que é interessante citar isso? Se nós buscamos uma mentoria, se nós buscamos conhecimento, ok, é favorável, né? Isso dá segurança no nosso processo, evita erros ali dentro do processo. Mas tem pessoas que querem uma perfeição de início. Então, esperam um mundo ideal que ele não existe mesmo. Com certeza, se hoje eles espelham em vocês, tanto para a prática de atividade, para
transformação de vida, para o propósito ou para os negócios, ok. Olha, eu quero o resultado do Rafael, quero o resultado da Carol nesses âmbitos, mas resultado ok, conheçam o processo também. É carrapato, é porta. É legal quando você fala a questão de oportunidade, porque o bairro, né, que a minha sogra mora, para quem conhece Fabriciano, Belvedere é uma rua que as pessoas saem de vários bairros de Fabriciano para ir caminhar lá. E aí o Rafael via aquelas pessoas assim, não, tem muita gente que não faz atividade física, está só fazendo essa caminhada, a pessoa vai continuar com sobrepeso, vai continuar naquele corpo, não vai mudar. Aí eu falei, Rafael, então vamos começar. E aí que surgiu, né, essa oportunidade. Então ele aproveitou essa oportunidade e do básico, que às vezes a dificuldade, né, de as pessoas verem, os grandes empreendedores acham que todo mundo começou no topo, mas não, a gente começa lá embaixo e tem que arriscar. E eu falo, hoje, graças ao Rafael, de ter essa visão de sempre querer mais, não acomodar, porque talvez se fosse só eu, talvez eu não teria essa visão de pensar assim, nossa, vamos atender então ali? Ele já foi, arriscou e erros a gente cometeu vários, né, no meio do caminho. Mas se não der o play... Essa questão que você falou aí sobre buscar mentoria, é o que eu falo. Por exemplo, hoje vai fazer basicamente 8 anos que a gente está no mercado com isso. Se eu pegar uma pessoa que está começando hoje, talvez de mentoria, eu vou pegar essa pessoa para mentorar ela. Eu consigo talvez fazer ela avançar esses 8 anos em 1 ano. Exatamente. Porque eu já passei pelo processo e sei fazer com que ela avance esse período. Da mesma forma, se eu quiser avançar agora, ou eu vou aprender na tentativa e erro, ou eu busco um mentor que está onde eu quero chegar. Isso também é importante. Eu aprendi isso com o tempo também, porque ao longo do tempo eu também estudei muito. Fiz muito curso, fiz muita mentoria. Igual no mês passado eu já entrei numa outra mentoria. Porque eu sei que eu preciso chegar onde eu vejo uma pessoa onde eu quero chegar, ou se ela já chegou lá, ela passou pelo processo, então ela consegue talvez encurtar o caminho. É da mesma forma quando eu pego, por exemplo, tem algumas pessoas que chegam para conversar, como é que faz isso? Eu falo, opa, faz assim não, faz assim, porque eu já passei naquele processo ali desses 8 anos, que às vezes não precisa a pessoa passar. Então essa questão da mentoria também é importante. Mas o começar, tem que começar. Se esperar a perfeição, não vai não. Olha, a mentoria eu vejo ela como segurança no processo. E realmente você foi assim, assertivo aonde que eu quero chegar e quem está lá. Ele conhece aquele caminho, já passou. E aí vai da semente, né, Carol? Porque muitos também querem estar lá, mas não querem o processo e nem querem plantar também. E quando nós plantamos, qual o fruto que nós queremos colher tem que ser coerente. Não adianta eu manifestar algo, né? Eu falo algo, mas as minhas ações são totalmente contrárias. E nessa questão do empreendedorismo, eu defendo alguns pilares essenciais para o empreendedorismo, gestão marketing, vendas, gestão financeira de pessoas. Mas o que vocês falaram inicialmente e que a Carol compartilhou aqui de uma maneira muito grata do sucesso que vocês tiveram, é a visão. A questão da fé, eu falei, por que os outros educadores não viram? Isso mesmo que você falou. Olha, se está circulando ali no bairro Belvedere, no Santa Eloy ali, se está passando, por que tantas pessoas viram isso e não identificaram a mesma oportunidade que vocês identificaram? Então, a questão da visão no empreendedorismo, de futuro, ela é importantíssima. Até mesmo depois que você está estabilizado, para você conseguir enxergar o próximo passo. Agora, o que vocês estão vendo daqui para frente, né? Que se representa essas pessoas que o Rafael via e que ninguém identificava, onde que vocês estão enxergando mais pessoas, mais oportunidade de negócio. O empreendedor tem essa característica. Agora, conta para nós aí. Decidiram, garagem e tudo ali, mas quais foram os desafios? Nós estamos falando que são muito comuns, mas quais foram os principais desafios? Porque Carol estava na graduação também junto contigo, você estava um pouco afastado do período. Eu acho que o maior desafio, porque nós fomos professores, a gente era o da limpeza, a gente era recepcionista, a gente era estudante, tinha que fazer TCC, fazer estágio. Então, a gente dividiu, né, o turno.
O turno da manhã era meu, eu dava as aulas da manhã. Fazer estágio. E aí o Rafael fazia o estágio e ele... aí eu ia para o meu estágio à tarde. E normalmente, né, a gente começou com um funcional, né? Então, normalmente tem as academias, algumas que não funcionam o horário inteiro, e tem esse horário de almoço maior, né? Tipo, 10, 11 horas da manhã fecha, volta ali 3, 4 horas da tarde. Então, aí eu ia para o estágio numa academia, e aí depois eu ia direto para a faculdade. E aí ele ficava no período da tarde para a noite. E a nossa última turma, então a gente abria às 6 horas da manhã, nossa última turma era 10h45 da noite. Era depois da faculdade. Depois da faculdade, da galera que ia depois da faculdade. Não sei se era 11 à meia-noite. Era 10h45, a galera chegava ali quase 11 horas da noite, porque eles saíam da faculdade, chegava lá, e aí ele que estava nesse turno. Aí às vezes eu ajudava ele lá no finalzinho, porque eu estava chegando, né? Nessa época a gente ainda não era casado, mas a gente morava próximo, né? Como o Rafael falou, a gente era vizinho. Então acho que o maior desafio era conciliar isso tudo. E aquilo na faculdade, pelo menos quando a gente estudou, tem aquela questão, né, de gestão, mas ainda assim, eu lembro que eu fiz até com um professor, acho que foi com o Dalton, gestão de academia, tinha um trabalho assim para entender, fazer todo aquele projeto de uma academia, mas na prática não é bem assim. E a gente não tinha curso de empreendedor, de administração. Então, acho que é o maior desafio entender tudo isso, né? Saber qual valor cobrar, qual preço cobrar. E a gente, depois da nossa garagem, surgiram várias garagens. Então, a gente foi um projeto piloto ali, que várias outras garagens, principalmente Fabriciano, né? Onde a gente começou, surgiram. Então, assim, muita coisa que a gente errou, talvez eles não erraram, né? Porque eles só meio que copiaram, né? Tiveram a visão ali de se inspirar na gente para criar o negócio deles. Isso foi até bom, porque acho que quando as pessoas, né, não é que elas copiaram, isso é bacana. A gente abriu um novo mercado que não tinha na cidade. O mercado da educação física, que era basicamente a escola, ou que tinha que ser uma academia que era cara de montar, De musculação. a gente abriu um novo mercado, uma oportunidade para outras pessoas fazerem. E aí entra a questão, tipo assim, do pessoal achar que é tudo concorrência. E às vezes parar de pensar só na questão de que, nossa, é concorrência, e parar para pensar o que a gente abriu no mercado. Quando a gente abriu, a gente basicamente abriu na garagem com uma corda naval, Tatame. um step e um tatame. Então Só. a barreira de entrada, ela era muito baixa e deu certo. Então a galera começou a ver, opa, deu certo Aí aquilo o ali. negócio. Opa, aquele negócio ali deu certo, então eu consigo abrir. Então o cara conseguia abrir com R$1.000 e já começava a abrir e fazer um negócio dele na casa dele, na garagem dele. Aí começou a aparecer um monte de gente fazendo também. Olha só, meninos, vocês citaram algo, eu quero pegar esse monte de gente. Realmente, o Carol e Rafael, eu não me recordo de uma prestação de serviço igual vocês fizeram antes de vocês. Eu não tenho na lembrança isso, tá? A gente via muito, era tipo no Parque Ipanema, uns grupinhos ali. Que a gente também Que atendia. a gente começou assim também, né? Tipo, começou uma aulinha avulso, um aulão de treinamento funcional. Mas um espaço, né? Igual a gente fez, não se via. Uma proposta, assim, eu não tenho na memória em relação a isso. Vocês dão um início, vocês dão uma abertura no mercado, vocês se posicionam, vocês vão aprender. E o motivo já dos demais empreendedores ficarem para trás, ou seja, pararem. O que vocês têm de diferente em relação aos demais? O que você considera um ponto-chave? Então, Que vocês aprenderam logo de início, falando assim, olha, ok, muitos estão se espelhando, né, em nós, que observou também que foram ficando para trás, permaneceram, vocês e alguns outros que se posicionaram, mas sempre em destaque, a Home. Na verdade, é tipo assim, a gente foi basicamente o primeiro e dentro de nós saíram muitos. Principalmente professores nossos que abriram também, alunos nossos que abriram também, porque viu uma barreira de entrada baixa. Depois chegou um certo tempo que com R$20.000 abria. E a academia é muito caro para abrir. Então ficou fácil para todo mundo abrir. Início, então a galera foi abrindo. Só que tem a questão do empreendedorismo de coragem. Aonde você quer chegar? Você quer ter só seu negócio básico, ganhar seu dinheiro ali, monta só um e fica com ela. Agora você quer mais dor de cabeça, quer crescer. Qual que é a sua visão sobre empreender? Qual que é a sua visão? Aonde você quer chegar?
eu sempre fui um cara que não me conformei de ter só uma, de ser só o básico ali. A minha vontade é o quê? Ter 6, não é 6. A minha vontade é crescer Brasil inteiro e depois ir para o mundo inteiro. Essa é a minha vontade. Visão. Então, essa é a minha visão, é a minha vontade de chegar lá. Então, eu sei que eu vou ter mais dor de cabeça, eu sei que eu vou ter que trabalhar mais, eu sei que eu vou ter mais dificuldade. Agora, tem pessoas que têm um negócio dele, para ele tá tudo bem. Só aquele ali tá tudo certo. Então, vai muito de cada um. Essa questão. A coragem ela é fundamental para você avançar no negócio. Então você vai se colocar numa posição de fazer coisas que os demais não fariam. Eu já coloquei, por exemplo, no empreendedorismo e passei pela mesma situação que vocês estão passando e passaram, aliás, de crescimento e com sonhos de expansão, como nós expandimos também. Eu já coloquei minha casa penhorada para aplicar dinheiro no negócio. E hoje o Brasil, né, tem algumas conquistas que eles almejam. É a casa própria, é o carro, é viajar. Também o empreendedorismo está na veia do brasileiro, mas nem todos estão dispostos a fazer as mesmas ações para crescer. Eu lembrei de uma coisa aqui agora, que quando a gente namorava, a gente foi o primeiro a namorar, né, amor, da turma lá da igreja. Primeiro a começar... E nada, todo mundo casando, todo mundo ali, e a gente só namorando. E o pessoal, vocês não vão casar, não. Só que tinha uma diferença, né? A gente estava plantando, a gente estava estudando, e a gente queria ter um futuro diferente, talvez deles ali que eram próximos a nós. Tanto que até brincava, isso é uma coisa simples, né? Ela falou assim, mas é só casar, Rafael. Você vai lá e compra com R$2.000, você compra seus móveis da casa toda. Rafael falava assim, com R$2.000... não tem condição de comprar a cama que eu quero, o fogão que eu quero, não dá. Porque a gente já tinha uma visão lá na frente de que a gente queria mais. Então, se a gente estava plantando os estudos, recebendo ali R$300 de estágio, enquanto talvez alguns estavam trabalhando numa profissão melhor, talvez no comércio, aquela coisa toda. Mas aí lá na frente a gente teve, né? Estamos colhendo os frutos da. E o legal é que todo mundo tinha moto, tinha carro, eu não tinha nada. Não tinha nada. É o a pé. O primeiro carro que eu comprei foi do meu pai ainda, né? Foi com 27 anos. Olha, eu acho interessante essa colocação, Carol, pelo seguinte ponto. Próximo nível. O próximo nível a gente define. Então, vocês definiram o próximo nível, você descreveu, olha, o que nós almejamos, o que nós buscamos, o que nós vamos fazer, nós queremos X, Y e Z. E precisa de determinadas ações. Então, seguraram um pouco, ficaram a pé, né, com a vida um pouco regrada, para depois vocês desfrutarem do que estão desfrutando hoje. Realmente, existe um gargalo de tempo aí entre esse início e colher alguns frutos. Dentro do empreendedorismo, geralmente, depois de 5 anos, não é uma regra geral, que você sente mais confiança no negócio. Fala, olha, parece que deu certo, hein? Parece que agora nós conseguimos avançar um pouco mais, tanto em conhecimento de mercado, do negócio, tanto também na questão financeira, que você consegue deixar o seu negócio mais robusto financeiramente. Mas vocês falaram de garagem. Começamos na garagem. E você também citou agora, Rafael, que 6 unidades, Carol está no mundo online. Antes desse mundo online, antes das 6 unidades, tiveram também uma transformação, já mudaram o local. Como que começou assim, nesse anseio que você demonstrou, quero crescer, mas qual que foi aquele gatilho das viradas? Que vocês tiveram várias viradas aí, né? Olha, primeiro abriu a primeira unidade, saiu da garagem, mas depois, assim, vamos multiplicar. O pessoal que nos escuta, eles ficam querendo saber isso. Quais foram os pontos de virada? Como que você identificou essa questão da expansão e das outras oportunidades? Engraçado. O mais engraçado que foi o seguinte. Eu já tinha essa vontade, e aí eu atendendo em casa, e eu tava com a cabeça que, não, eu preciso já procurar um lugar, porque aqui tá ficando pequeno, não tava cabendo, tava muita gente chamando, e eu tinha horário, então eu atendia tantas pessoas por horário. Eu não tinha mais horário, eu tava dispensando, eu tinha que dispensar as pessoas. E aquilo, eu falei, nossa, ficar dispensando as pessoas. E aí, uma pessoa veio, bateu na porta,
lá de casa. Falou assim, eu queria falar com o Rafael aí. Até falou com a Carol. Eu quero falar com o Rafael aí. Aí ela veio e falou, eu sou ali do Brisa. Eu tô vendo que tá cheio aqui. Você não queria ir lá olhar para pegar aquele espaço lá, não? A pessoa me procurou. Eu não procurei. A pessoa me procurou para poder ir pro local. E aí, o mais engraçado ainda é que quando eu tava lá já no Brisa, e eu dando treino, aí eu dando treino para um aluno, ele falou assim, e eu já tava com o pensamento de que não, tem que fazer mais uma. Porque nesse período, como eu postava muito no Facebook, aí eu tinha aluno de Ipatinga, eu tinha aluno de Timóteo que vinha até aqui, porque não tinha esse tipo de metodologia na época. E aí, o aluno falou assim, aqui, Rafael, o meu pai tem um galpão lá em Timóteo e ele vai alugar agora. Você não quer ir para lá, não? Então, as coisas foi tudo aparecendo para mim. Não foi eu que fui atrás. Eu pensava, tinha essa questão da fé. Então, tipo assim, eu quero aquilo ali. E foi aparecendo. E Patinga, a mesma coisa. Meu tio chegou e falou, vai ter um galpão muito top ali no Iguaçu. Nossa, você tinha que ir lá ver. Não fui. Aí, com um pouco, chegou o Fine, que hoje é até meu sócio, e falou assim, nossa, tem um galpão lá, vamos pegar aquele galpão lá? Aí eu fui ver, era o mesmo que meu tio tinha falado. E a gente conseguiu ele por um valor que não é normal, que é um galpão muito grande. Então, as coisas foram acontecendo. Eu admiro essa questão também do empreendedor. Eu penso que você tem que contar os sonhos ou também a sua evolução para as pessoas certas, para aquelas que sonham com você. Porque elas sabendo da necessidade e elas estão dentro do mesmo propósito, elas também vão te direcionando. Foi a mesma questão que eu encontrei na nossa estrutura hoje, numa conversa informal. O rapaz falou, olha, tem uma sala livre aqui. E essa sala é onde que a nossa estrutura de empresa hoje, essas ações realmente conversando com o destino. Agora, a Carol também teve uma virada, né, Carol? Como que você descobriu ali? Olha, o Rafael do início falou assim, era Facebook. Eu não sabia muito bem o que estava fazendo. Intuitivamente ele estava fazendo, postando. Tinha uma demanda reprimida. Talvez esses nomes fazem sentido para a gente hoje, né? Uhum. Uma demanda reprimida. Olha, a metodologia ela é única atualmente, então tem uma chance de uma expansão. Se tem um fluxo vindo de Timóteo, a gente, no olhar de hoje, fazia toda uma análise do nosso cliente, né, de quem está nos buscando, da nossa persona, e propagaria. Mas, sem ter esse conhecimento que vocês têm hoje, como que surge também essa questão desse mundo online, que é uma novidade? Era novidade, primeiro, a metodologia. Depois, essa questão da expansão, como que isso surge? Como o Rafael disse lá atrás, né, quando a gente estava, antes mesmo de abrir a garagem, o Rafael já estudava sobre marketing digital, lançamento. Então, assim, é aquilo, ele estudava e ele já viu, não, tem que lançar um produto online, tem que lançar. E devido a essa procura, né, das pessoas, surgiu, então, um programa de 28 dias, porque hoje as pessoas no emagrecimento, elas buscam muito desafios, se desafiarem. Às vezes, o nosso público é aquele que, se você falar assim, eu tenho um plano de 12 de R$ 139,90, você ganha uma Alexa, a gente já fez esse plano lá na academia. Vende. Mas se você falar assim, eu tenho um programa de 28 dias que você vai eliminar até 8 quilos nesse período, você vai pagar R$300. A demanda, o público querendo isso é muito maior. E a gente percebeu que Ipatinga tinha muitas pessoas querendo. Acho que já tinha Instagram. Já tinha Instagram? Acho que tinha. Acho que já tinha Que ano lançado. que era isso? Tinha Instagram. Porque 2017. não, já tinha. Já tinha Instagram. Só que o posicionamento que ele estava ganhando, como é hoje, estava dando esse engajamento por essa época, eu acho mais ou menos isso. Aí acabou que, assim, quando a gente colocava, de onde que você é, onde você quer que tenha uma home, vinha muito Ipatinga. A gente não tinha um local ainda, não tinha como abrir, então a gente foi e lançou o Padrão 28 Online, que é um programa da nossa metodologia da home, só que para as pessoas treinarem na casa delas. Foi no WhatsApp? Na época a gente não fez nada de plataforma, né? Acho que foi pelo WhatsApp mesmo, mandando vídeo, aquela coisa bem, né, arcaica lá. Nossa, os vídeos no WhatsApp, carregar os vídeos dava dor de cabeça, tá? Madrugada para carregar tudo ali, gravar os vídeos. E aí foi, acho que o nosso start mesmo no treino online em casa. Mas a gente, assim,
postava, igual a Rafa falou, Facebook, a gente postava muito, tanto que a gente pesquisava lá, né, homeostase, que foi o nosso primeiro nome, só aparecia a gente, interior de Minas Gerais, só aparecia a gente. Então, com isso, a gente começou essa questão do digital, do online. E foi, acho que, bem natural. Começa a postar uma dica, aí o nosso lifestyle, né, treinando, os nossos treinos. Por eu ser mulher, querendo ou não, uma coisinha diferente que eu fazia no treino já chamava atenção. Então, eu sempre tentava treinar com os meninos para sempre mostrar essa autoridade. E também, mulher professora, se você não mostrar autoridade, ainda mais a forma que a gente começou era muito assim, militar. Aquela questão de cobrança, de você fazer o exercício certo, de você dar o seu máximo. Então, eu mantinha aquele padrão militar, aquele padrão firme. Então, os homens, eles me respeitavam. E com isso, né, postando ali no Instagram, mostrando ali, aí aos poucos foi tendo essa procura. Aí quando veio a pandemia, né, 2019, aí eu lancei o meu primeiro programa exclusivo para mulheres. O Rafael falou assim, aí aquela demanda reprimida, né? Ele falou, vamos lançar, a vontade dele era eu lançar um programa para pós-parto, né, Rafael? Aí, para nichar mães. mais. Porque a gente sabe que esse pós-parto é muito específico ali na dor da mulher. Hoje, eu sendo mãe, eu entendo que se eu não tivesse essa metodologia, eu não teria o meu corpo de volta com 3, 4 meses. Eu estaria ali igual outras mulheres, né? Com a barriga grande, com muita celulite, o sobrepeso. Mas eu falei, Rafael, nossa, é muito específico, você tem que entender muito. Eu falei, vamos focar mulher. Aí eu lancei um projeto de 30 dias para mulheres. Todo mundo parado por causa da pandemia. E aí começou pelo WhatsApp e tá até hoje, né? É interessantíssimo essa questão também da inovação, né? E, novamente, parece que a garagem ali que iniciou foi o WhatsApp. sem ter nomes que provavelmente na época eu não sabia, Carol. Estou chutando aqui, headline, a melhor copy, né, que você tem que fazer, como que vai entrar no funil de vendas, quem que é o meu lead, quem que é a minha persona, como que eu vou fazer para o público-alvo. Ou seja, não tinha, iniciou. E olha que legal que... Mesma forma, a Home que não teve nada desse processo, que igual que eu falei, não pesquisei para ver qual que é o público de Timóteo, será que compensa aí? Não, só fui. Mas os empreendedores, Rafael, eles começam mesmo, como nós falamos há pouco ali. E o grande passo, né, um dos grandes passos, por que eu falo que todo mundo, acho que no Vale do Aço, eu posso usar essa terminologia, conhece o trabalho da Carol. Então aqui, a Yasmin, nós estamos sem a companhia dela hoje aqui, mas a mãe dela está no programa. Minhas irmãs... Sim, treina com a gente. Treina lá. A minha esposa já entrou no programa online, e seu também. Então, eu falei, peraí, uma identificação de mercado sem ter as melhores condições. Isso me remete também, trocando uma experiência, aquele momento, Rafael, eu estava no momento na empresa e não tinha dinheiro para nada. Eu falei, como que nós vamos sair disso? Naquele início árduo, e nós criamos o que chamamos plano capacitação. É um consórcio. O aluno vai pagando antecipadamente, pequenas parcelas, e eles aplicam ali depois com o tempo. Eu estou no 5º período, quero fazer um curso no 8º, 9º, não tenho a condição, parcelas menores, então, para entender bem o consórcio. E não sabíamos muito bem o que estávamos fazendo, não. Mas precisávamos lançar. Lançamos e foi determinante ali para nós darmos uma alavancagem na empresa. Então, nem sempre vamos ter as melhores condições, o melhor conhecimento para estar avançando. Eu acho também uma coisa que é diferencial do empreendedorismo na parte até do Rafael, como ele sempre buscou inovar, a gente não pode acomodar da forma que a gente está. Se você, quem está assistindo a gente, ouvindo, né, tá bem, não para, pesquisa. Igual o Rafael falou, você está no topo, procura alguém que está acima do topo. Porque algo que aconteceu na pandemia também, que foi assim, um diferencial, que a gente já estava no online e as academias aqui do Vale do Aço não tinham essa questão do online. A gente viajou, a pandemia deu lockdown mesmo, né? Tanto que as academias fecharam. Eu acho que as academias foram um dos que mais sentiram no início, que realmente eles fecharam. A questão, a gente estava indo comemorar aniversário de casamento. A gente falou, vamos ou não vamos?
Tava naquela coisa ainda, né? Na televisão, aquela coisa toda que vai fechar, não vai falar, não vai fechar, não, esse negócio não vai desenvolver. Aí a gente foi, quando a gente estava chegando em Maceió. Foi Maceió? Foi Natal. Natal. A gente estava chegando, aí chegou a mensagem, realmente vai fechar, né? E aí, o que a gente tinha? A gente já tinha um grupo no WhatsApp de treino ao vivo e a gente já tinha montado o grupo. Quando eles falaram fecharam, a gente mandou uma mensagem para todos os grupos, que a gente tinha grupos de horários, né? A gente falou, amanhã vai ter treino ao vivo em casa. A academia tá fechada, mas amanhã vocês vão treinar em casa com a Home. E foi no outro dia. Rapidamente chegar isso. Foi... Eu tava indo do aeroporto pro negócio, eles falaram, vamos fechar mesmo. Aí eu já criei o grupo na hora, falei assim, ó, gente, vamos fazer um treino online. Aí eu criei o grupo, já mandei nos grupos de todos da Home, falei, ó, a partir de amanhã tem treino ao vivo todos os dias. Essa adaptabilidade que tem que ter o empreendedor, tem que ter, e essa tomada de decisão rápida, né? E assertiva também. Ou seja, vocês conseguiram ali, durante esse período, manter uma boa quantidade, vocês calcularam o percentual que mantiveram com vocês e a prospecção, como que foi nesse período, mediante uma ação imediata, Rafael? Então, aí tipo assim, antigamente, nessa época, se eu não me engano, a gente já tinha lançado planos? A gente começou, a gente não trabalhava com plano, a gente trabalhava só mensal. Só no mensal. Se tivesse fechado ali só no mensal, ia complicar muito. Então a gente fez a questão de plano. Então a gente já tinha lançado, a gente tinha a questão do plano. Só que a gente teve que paralisar o plano pro pessoal. E aí o que a gente fez? A gente lançou online. Então o pessoal que era só mensal continuou pagando porque tinha online. Porque senão eles iriam parar de pagar e os custos continuariam mesmo. A gente teve pouco cancelamento em relação a isso. Depois que, né, uma pessoa ou outra, que às vezes com muita família abrindo e fechando. Aí ficava com receio, né, de ir depois voltar, mesmo com o uso de máscara. Mas, assim, acho que o que, né, que até disse no início, o que salvou a gente foi que lá atrás, quando ninguém nem pensava em online, aqui no Vale do Aço, o Rafael já pesquisava isso, então ele já tinha essa visão. Então, quando a gente está... Se você está bem, não procura algo acima para que, se acontecer alguma coisa, você já está preparado. Ou até mesmo se não acontecer, você avançar em relação aos outros. Você sempre vai estar com a visão. Eu penso também, Carol, que o empreendedor ele deve investir em mais unidades de negócio. Então, enxergar as unidades de negócio que elas são mais lucrativas e as melhores oportunidades de mercado e está à frente dos demais. Essa questão também que vocês falam assim de aplicação de novas unidades. Você fez aí o online, expandiu. Nós falamos desse desafio, desse primeiro desafio de sair da garagem para ir para um espaço maior. E agora, falando assim, dessas novas unidades, mais unidades que vocês têm, quais são os desafios para esse? Aí, na verdade, agora, a questão do desafio ele fica mais complicado. Então, quando a gente abriu, a gente estava abrindo basicamente uma por ano. Então, foi 6 unidades. Agora, a gente está fazendo 8 anos, ou seja, tem basicamente 2 anos que a gente não vai abrir outra. Por quê? Porque agora a gente precisa reestruturar tudo lá dentro. Porque como a gente começou na garagem e eu estudei educação física, não estudei gestão financeira, e o financeiro eu não sou muito bom para isso, de jeito nenhum, até por isso eu coloquei pessoas comigo para tentar melhorar isso, porque a minha parte é mais parte do digital, do marketing. Eu gosto muito dessa questão da criação, criar eventos diferentes, criar alguma coisa no Instagram ali, você vai ver que tem uma coisa engraçada lá, essa parte eu gosto muito. Mas a parte financeira nunca fui muito bom nisso. Então, como cresceu muito, e aí saiu da garagem e foi muito rápido, a gente precisa estruturar isso para poder expandir mais. Então é por isso que a gente deu essa parada. Direto aparece uma pessoa falando, e como é que é a franquia? Como é que monta isso aqui? Eu falo, não, espera aí que nós estamos ajustando aqui tudo para colocar uma pessoa responsável no financeiro, colocar uma pessoa que vai colocar os números certinho ali, porque até então não tinha questão dos números, era tudo bagunçado. Era quem entrava ali, isso mesmo, e vai embora. Só que agora, além da gente ter 6 unidades, a concorrência apareceu mais, porque a galera viu a oportunidade, abriu, aumentou a questão de como entrar no negócio. Hoje não tem como
não é barato mais fazer isso, porque a gente investiu muito no equipamento. Como teve concorrência, a gente teve que investir. É importante também ter a concorrência por causa disso, senão a gente estava parado lá no jeito da garagem até hoje. E aí, hoje, a gente está os desafios são esses. Mas estruturar para poder avançar mais. E, igual eu falo sempre com o pessoal, é importante, tipo assim, também a gente ter a questão de investidores. Eu sempre falo, véio, tem que aparecer um investidor para a gente, porque para a gente avançar mais, querendo ou não, a gente precisa de um investimento maior. Olha só, vocês falaram alguns pontos em relação a essa questão de avançar. Você realmente, quando você pensa maior, tem vários tipos de investimento. Mas antes de até decidir o investimento, né, Rafael, você citou sobre gestão financeira. O meu pensamento, a minha defesa é que para expansão e sustentação de um negócio, 2 áreas essenciais. Gestão financeira, porque as pessoas acham que sabe, né? O empreendedor acha que sabe, não. Mas você precisa de uma dedicação exclusiva. Vamos colocar que nós estamos já com um bom caixa. Aquilo é real? Onde que eu vou aplicar? Se é para o crescimento, em qual área? Porque o processo que nos trouxe até aqui como empreendedor, para a expansão, ele é diferente. Ele não é mais o mesmo. Talvez a gente tenha um negócio familiar com 5 pessoas, agora nós vamos ter que contratar o financeiro, nós vamos ter que lidar com o sócio, nós vamos ter que nos preparar. Então, tem 2 engajamentos que eu falo, a gestão financeira e a questão de vendas. Sem vendas, o negócio não tem tração. E para conhecer desse processo de vendas também é aprofundado, né? Você qualificar o seu público. E onde que eu entro nisso, Rafael? Que ia ser a próxima deixa que eu ia colocar. Você falou, eu vou evoluir a minha academia, eu comprei... Academia pode usar esse nome? É estúdio que a gente fala. Estúdio. Box, então. Teve que comprar, chegou concorrência na região e vale para você também, Carol. Eu penso que é a percepção, vocês falaram assim, aumentar a percepção de valor. E essa percepção de valor, vou dar um feedback para vocês, pelo resultado que vocês contaram, que eu tenho, é que essa não ocorrência de perda durante a pandemia, teve uma palavra muito usada, o pessoal ficou até, que é empatia, né? É questão da empatia, mas é do relacionamento. O relacionamento é um reconhecimento de valor e vocês têm alto, né? Vocês fizeram o NPS lá dos seus pós-vendas, vocês vão ver que a satisfação é altíssima. E nesse contexto hoje, como que vocês lidam com a concorrência nos 2 meios? Como vocês enxergam isso? É uma questão que vocês trabalham para deixar, realmente, uma linguagem que eu vou utilizar, o concorrente, você não debater com ele, porque sempre que se procura preço, sempre vai ter alguém disposto a fazer menor, vai ter um preço menor. Então, vocês deixam ele ali, vão para o lado de bater de frente, trabalham com preço, ou elevação de valor. Apesar de ser retórica a pergunta que você já respondeu, como que vocês lidam com concorrência no mercado que teve várias garagens, agora teve vários boxes, vários estúdios? Qual que é a pegada de vocês em relação a isso? Sem contar as estratégias fiéis, mas para dar uma explanada para nós. E aí, na verdade, o que acontece na área da educação física é um pouco complicado isso aí. Porque a concorrência nessa área, eu acredito que fica um pouco desunido, ao invés da gente subir o mercado, porque a gente sabe que a importância da saúde, a gente sabe que o quanto aumentou custos, ao invés da gente colocar a régua para cima, as pessoas vão jogando a régua para baixo. Aí você vai chegando na academia na época, quando eu abri na minha garagem com o carrapato, as pessoas pagavam mais. Pagavam mais. Era um valor de 200 reais todos os dias. Hoje você vai pegar a academia que está 89, 69, 39. Vai lançando 39,90. Então, a concorrência ela vai jogando só para baixo, só para baixo. Só que aí a gente tem algumas estratégias. Tem as academias low cost, que é basicamente
quantidade de pessoas, então eles trabalham com muita quantidade, e a gente lá trabalha com menos quantidade e com um professor mais em cima, que vai dar uma qualidade melhor para o treino. Então hoje, se você for para uma academia low cost, basicamente você vai ter que ter um personal, porque senão você vai ficar perdido. No nosso, o personal basicamente está lá em cima de você. Então a gente tem que trabalhar mais esse diferencial, porque senão não vai dar. Porque se a gente abaixar o custo e tentar ir para o lado deles, nós não vamos conseguir, porque eles têm grande investimento. Então a gente não tem esse poder de investimento igual os grandes têm, que está vindo de fora, está vindo muita gente de fora, está vindo grandes academias e grandes marcas para aqui, para o mercado. Antigamente não tinha, então a gente basicamente era só a gente, e hoje está chegando das capitais para cá. Então fica... Outro cenário. É. Por isso é importante sempre estar estudando e evoluindo e tendo novas unidades, novos produtos ali. E a questão também, né, Rafael, de quando você diminui o ticket, você cai em um outro mercado, num público de transação, que aí você vai ter que trabalhar aquele tanto de volume, e as pessoas acham que quantidade, né, até de faturamento, que faturamento é líquido, e dá aquela confusão, parece que está indo muito bem o negócio, mas no fundo mas no fim está afundando ali. É necessário ali uma transição entre o operacional e o estratégico. Rafael já citou isso. Carol, olha, eu foco mais no marketing. Então, hoje, como que é a rotina de vocês? Que você já falou, foco mais assim, a afinidade, né? Porque agora não tem o Rafael 10 horas mais, 6 horas. Qual que é o maior obstáculo dessa transição? De sair ali do operacional, da aula, ainda que esteja lá para sentir o público, ainda que você faça alguns horários, mas para esse desenvolvimento, você está falando que agora você faz parte da estratégia. Vocês tiveram muito dificuldade de fazer essa transição, de buscar? Nossa, muito difícil, porque principalmente, acho que Fabriciano e Timóteo, né, Rafael, que foi que a gente começou, as pessoas que estavam com a gente desde a garagem queriam a gente, queriam treinar com a gente, não aceitavam outras pessoas. E aí foi quando a gente formou outros profissionais, né, para tentar manter o padrão. A maior dificuldade, né, quando o empreendedor abre mais unidades é essa, de manter o padrão, a qualidade, manter o perfil. E o nosso estilo de treino, a gente precisa ter esse entusiasmo do profissional. Não é a mesma coisa de uma ficha de academia que o professor vai lá, é sim, pronto, acabou. Não tem. Não, lá você que comanda, o professor comanda a aula, né? Então, assim, a maior dificuldade nossa no início foi essa transição. O Rafael teve primeiro, e depois até engraçado, vinha aquela culpa, né? Nossa, eu não estou dando treino. E agora? Nossa, eu estou aqui em casa estudando uma estratégia para a empresa crescer. Eu não estou lá. O que as pessoas vão pensar que eu estou fazendo em casa? Vai achar que eu estou aqui dormindo. E elas acham que a gente está dormindo. Não está trabalhando hoje não, Carol? Desse tá, jeito. Não, Rafael, não. Então, o Rafael fez essa transição primeiro, eu continuei, aí depois eu fiz a transição, mas aí eu fiz jogando ainda como professora, né? Pegando um pouco do online. Mas não sendo tão ativa na home. E agora, como mãe, mais ainda, né? Aí, assim, tô mais distante ainda de profissional na home por conta da maternidade. Que aí agora eu tento me dividir. Mais uma atividade ali que vocês juntos têm que desenvolver. Mas olha só, essa sensação que você falou, Carol, ela é totalmente pertinente. Falei, será que está sendo feito da melhor forma, da forma que nós queremos? E aí vem a questão da equipe e da seleção de pessoas, e as pessoas elas têm que observar a cultura da empresa, que você falou desde a motivação, e esse processo que vocês fazem assim de como que vocês escolhem, como que vocês selecionam, quais critérios que para estar com vocês lá? Então, tanto do procedimento, não, olha, nós temos a convicção que nas outras unidades, né, estão sendo respeitados os nossos critérios, vocês implantaram algum sistema, algum padrão, alguma metodologia interna? Basicamente, no início, os meus professores eles foram formados comigo. Por exemplo, eu comecei dando treino, eles treinavam, eu falei, não faz a faculdade. Aí eles começaram a fazer faculdade e começaram a estar junto comigo ali, e depois eu comecei a colocar eles como estagiário, e aí eles viraram professor. Então, basicamente, esses que
que eu formei, eles eram do meu jeito. Era do meu jeito. Depois de um certo tempo, como foi expandindo muito, aí eu basicamente fui jogando cada um desses que eu formei para cada lugar. Só que tem professor que foi, montou a dele, tem, por exemplo, meu irmão que foi trabalhar agora com musculação, então foi espalhando isso aí. Só que aí a gente tem uma certa dificuldade de achar profissional que vai se encaixar. Hoje é difícil. Para todo aí, setor. Aí basicamente foi quando surgiu, eu falei, eu preciso de alguém também, como se fosse um diretor em cada unidade que vai manter isso aí. Foi aí que surgiu a questão dos sócios e os diretores. Para quê? Para manter essa pegada aí em cada lugar. Então ele, como sócio, que já entende, já conhece, a maioria de todos esses que estão comigo lá eram alunos que já conheciam a metodologia e gostavam. Não, eu quero montar uma para mim, porque eu gosto demais disso aqui. Mudou minha vida num certo ponto, então eu quero isso aqui. Então ele já sabe como é que é. Então ali eles foram montar. Aí que entra até a dificuldade, talvez, que eu falo também de liberar uma franquia para uma pessoa que não está dentro. Exato. Mas é interessante pelo processo que existe hoje, né? Falamos há pouco, olha, para o próximo passo é uma outra análise, ou outro processo que vocês vão colocar. Mas vocês terem a raiz, o DNA da Home nos outros locais, por vocês estarem formando e também trazendo para pessoas para participarem que acreditam na visão, que acreditam no resultado e que acreditam naquele processo ali. Isso é extremamente importante, até para a seleção. Quando eu estou selecionando, o que eu faço é vender a visão, se a pessoa acreditar na visão, porque a visão sempre é o futuro. Por mais que nós crescemos, agora, o próximo passo é futuro, então a pessoa tem que comprar. Ela tem que conectar com o passado da empresa, né, com o histórico, mas saber para onde nós vamos e acreditar que nós vamos chegar lá. Esse é um ponto importante, eu sempre dou menção também, nessa troca de bola aqui, a equipe, eu gosto de fazer a menção a Yasmin, ao Túlio, aos demais que são mais novos também, Brenner, Gabriel, mais que compraram a visão e que tem o DNA da empresa, que tem a cultura da empresa. Certíssima aí que vocês estão fazendo. Agora, Carol, me fala um pouco aí, o nome do projeto que você está atualmente, como que as redes sociais impactam ali, você que está familiarizada. Carol, gente, para gravar é admirável, hein? Eu vou revelar um detalhezinho aqui. No meu story, Rafael, eu gravo umas 10 vezes, se não for aquele diretão mesmo, né? Não, aí eu tenho assim, a Yasmin fala assim, tira o jeito, pastor. Agora não é o pastor que está falando, não. Porque senão eu vou falar, você que está querendo fazer um curso, né? Não é o pastor que está falando agora, não é. Isso diminui o tom. E a Carol, com maestria, estou vendo ali ela vindo para o podcast, nós já estamos indo. E aí, como que é esse acesso à rede? O que você fala para a galera que está entrando aí? Qual que foi o desafio seu? Sempre foi assim também ou foi como a atividade física lá, Carol? A gente começou, igual um módulo que eu tenho, né? Começamos do zero. Realmente, a gente não... Foi ali aos poucos, mostrando lifestyle, os treinos... E aí, aquela menina que não fazia atividade física, mostrando a rotina, a alimentação. E aí, eu, como profissional, né, podendo indicar, orientar, foi dando certo, criamos o projeto. E aí, foi aquela corrente, né? Hoje, assim, o bacana do online, que a gente consegue alcançar, quebrar as fronteiras, né? Tem uma aluna na Itália, nos Estados Unidos, Portugal, Austrália... outros estados do Brasil. Então, isso é bem legal. Então, acaba que vai dando aquele entusiasmo. E essa questão do stories, no início também a gente não aparecia muito, até o Rafael não aparecia. Só que é fazer, é prática. Vai Agora, com vergonha até eu não preciso gravar mais de uma vez, não, é só direto. Antes o Rafael, nossa, era assim, ninguém podia estar perto. Duro. Ninguém podia estar perto, ele gravava. E mesmo assim, se eu visse uma respiração de alguém, ele parava, errava. Então, assim, mostrar mesmo a sua realidade. Aquilo que você faz. Quando eu descobri o meu propósito, que eu falo que a gente tem um propósito, que lá atrás, Rafael descobriu que era a gente ajudar as pessoas com exercício. E a gente colocou isso na nossa vida. Eu falo que a gente que trabalha com saúde,
quando você faz com amor, não é só a saúde, acho que tudo que você faz, você gosta de fazer, se torna algo mais natural, algo verdadeiro, prazeroso. Então, as pessoas se conectam com isso. Então, foi crescendo a rede, foi ali, foi aumentando. Então, hoje, é algo muito natural que... acaba que o meu ainda, né, por ser exercício, às vezes eu pareço descabelada, suada, e tá tudo bem, porque é a minha rotina, né? É algo que eu tô vivendo ali. E hoje, como mãe, as mulheres se conectam ainda mais, porque elas veem, nossa, é possível, ela conseguiu voltar ao corpo dela. Nossa, é possível, mesmo na correria do dia a dia, mesmo no cansaço da maternidade, ela vai lá e faz um treino. Nem que seja 30 minutinhos, ela está fazendo alguma coisa. E como mulher, isso faz muito bem para a gente. Em todas as tarefas da nossa vida, que seja você mulher empreendedora, que seja você mulher esposa do empreendedor. Então, a gente se cuidar, a gente consegue cuidar do nosso lar, cuidar da nossa família, cuidar da nossa empresa. E hoje, há anos atrás, quando a gente falou no início, né, não tinha esse cenário que todo mundo está buscando atividade física, porque quando a gente vê os cases de sucesso, o que eles são? Se não é atleta, ele é quase um atleta, porque eles se alimentam bem, eles fazem atividade física todo dia. Tem aqueles, né, os que madrugam, acordam 5 horas da manhã. Então, hoje, realmente, as pessoas entenderam o valor da atividade física e da saúde. E a gente entendeu que é o nosso propósito de vida e a minha vida é isso. Então, não é aquilo assim, faz aquele exercício lá, mas por trás das câmeras eu não faço, sabe? Não. É a realidade mesmo. Vai ter dia que eu tô cansada e eu não vou fazer, ou eu vou fazer assim mesmo. Olha só, Carol, legal demais a sua colocação, que primeiro você falou de propósito. E propósito envolve pessoas. Você quer saber se você está dentro do propósito, tem um critério, né? Pessoas e como está impactando essas pessoas. Transforma quem está ao seu redor, transforma mais vidas. Itália, você falou mais qual país aí? Estados Unidos, Austrália. Essa Zelândia. semana mesmo eu peguei uma aluna portuguesa. E o legal é que você fala das dificuldades de todo o contexto, mãe, empreendedora, esposa e por aí vai. Assim, não é fácil, mas é possível, mas também eu admiro essa questão que você falou da humanização. Então, você falou, olha, eu estou descabelada, essa terminologia que você utilizou. Não, eu sou a minha prova social, né? Eu manifesto, eu ensino, mas também eu faço, eu vivo isso e vai ter dias sim que vai estar um pouco mais difícil, que não vai ter a maquiagem, que está tudo ali. Não, essa é a realidade. Então você conectou com um público que é a grande maioria. Não, o mundo real é isso aqui. Isso aqui não... Com o Instagram a gente costuma falar assim, olha, tem um mundo do Instagram e tem um mundo real. E você é testemunho. Assim, para quem está comigo, eu tenho alunos que estão comigo desde 2019, desde aquele grupo do WhatsApp, de um projeto de 30 dias, estão comigo até hoje. E é muito legal a troca que a gente tem lá dentro. A gente até fala, é uma comunidade. São mulheres com o mesmo propósito, que às vezes elas não têm o incentivo do marido, do filho, mas elas têm um incentivo ali dentro. Quantas vezes eu chorei em live com as alunas? Quantas vezes a aluna... Eu já recebi áudio, até assim, quando vem um marido que apoia, né? Que às vezes alguns não apoiam e tudo. Aí chega, manda mensagem. Nossa, muito obrigada, porque a minha esposa tá bem, ela tá feliz. Quantas vezes a gente já chegou no grupo mesmo, às vezes eu compartilho nas redes sociais, uma incentivando a outra. Isso é legal, sabe? Às vezes o que eu não mostro também lá no Instagram, às vezes eu mostro para quem tá lá dentro, elas conhecem até uma outra Carol, né? A Carol que às vezes está cansada e mesmo assim eu já tive uma rotina de gravar 5, 6 treinos por dia para criar a plataforma e tava lá no outro dia, antes do Anthony, aqui com ele agora. Aí agora, gente, cheguei atrasada porque eu tive que despachar o Anthony com a minha mãe para conseguir fazer a live. E é assim, e elas assim, às vezes entendem porque elas se conectam com isso também, que é a realidade. De às vezes falar assim: "Ah, eu não consegui treinar hoje porque o dia inteiro eu não tinha ninguém para cuidar do meu filho". Mesmo sendo treino em casa, às vezes acontece. Mas aí vem a outra aluna e fala, nossa, é assim mesmo, mas amanhã você faz, não desanima não. E a gente vai continuando. Estimulando a outra, e com esse Isso. sucesso. Agora, você tocou já no assunto também, olha, empreender é difícil, mas é possível. Estar casado também tem uma dificuldade, né, de permanecerem juntos no mesmo propósito, numa aliança eterna.
E como que é essa vida aí de casal empreendedor? Como que é essa dinâmica? Quais são aí os benefícios? Qual que são as grandes dificuldades? E mais um detalhe, chega o Anthony na história, né? A multiplicação aí começou. Como que é isso para vocês? Como vocês lidam? Porque tem aquela questão, né? Olha, eu quero desse jeito, eu acho que o caminho é esse. Rafael falou, você citou, não, trabalha com gestante, né? Pós-parto. Não, eu quero mulheres. Então, são decisões que vão do direcionamento do negócio, das finanças, do casamento, da divisão da criação do filho, e empreendem com sucesso. Como que é essa história aí? Conta um pouco para nós. Então, eu acredito, eu não sei se é porque os dois estão para a mesma ideia da atividade física, mas a gente não tem grande problema com questão disso, não. Até mesmo o Instagram da Carol, o Stories é ela falando, o Instagram é ela, só que basicamente eu que cuido do Instagram dela todo, eu que direciono mais ou menos o programa que vou fazer, eu que crio o programa lá, vamos fazer então um desafio de 21 dias? Vamos. Aí já tem lá, eu que crio todo o negócio, eu que solto, eu que respondo às vezes as mulheres lá da venda, porque a Carol tá cuidando do Anthony, então às vezes eu tô respondendo, às vezes lá no Instagram, isso é secreto, mas às vezes... Tá gravado, ele gosta de falar. Isso aumentou depois do Anthony, tá, Rafael? Então tá tão certo. Às vezes... aí eu respondo como se fosse a Carol, mas na verdade sou eu que estou respondendo. A maioria das vezes sou eu que estou respondendo no Instagram, não é a Carol. O que acontece? Desde o início, né, o Rafael sempre teve essa visão, então ele sempre dava direcionamento, né, me auxiliava pra gente caminhar junto. Então, até as alunas conhecem ele quando às vezes ele, nossa, o Rafael vai treinar hoje? O Rafael tá muito tiriça. Então, ele sempre está no meio. E às vezes, foi longe, Carol. Às vezes, as alunas cobram ele quando ele aparece. Igual tem, às vezes, a mentoria, quando eu tava grávida, né? A gente fez 2 mentorias de sequência de 30 dias. No início da gestação e uma assim, que elas acharam que eu ia ganhar o Anthony ali, no meio do treino. Reta final mesmo da gestação. E aí ele fez comigo e elas cobram ele. Fica, nossa, não, Rafael tá roubando no treino. Então ele tá sempre no meio. Então, realmente, depois com a vinda do Anthony, realmente, o suporte dele, se não tivesse, é aquilo, a gente não tem... eu tenho uma equipe, né, que me auxilia ali, um sócio, ele tá comigo auxiliando no Musa, mas a questão do Instagram, eu não tenho uma terceira pessoa. Então, o Rafael é a segunda pessoa, que eu tenho a segunda, não tenho a terceira. Porque até mesmo a forma, igual na Home, a gente teve muita dificuldade de delegar alguém para responder o Instagram, porque ele não largava o osso por nada. Pela forma que a gente conduz, sabe? Essa dificuldade da forma de conduzir, porque às vezes as pessoas, responder Instagram. Oi, tudo bem? Quanto que é o plano? 139. Pronto. Não. Então, a forma como a gente trabalha essa questão de família, de socializar, os vídeos engraçados, as pessoas querem ter esse atendimento lá no direct. Então, assim, quando ele largou o osso da Home, aí ele veio me ajudar no meu. E agora com o Anthony, ainda mais, porque a demanda, né, com ele tem coisa assim, que ele ama o Rafael, que ele chora quando ele tá longe dele. Mas tem hora que é a mãe, né, gente? O leite é a mãe. Com certeza, né? Aí às vezes, as mulheres respondem, não, Carol, você é muito simpática. Não é ela, não é eu. Olha, mas você falou algo aí também, Carol. 2 coisas, né? Que você fala que é a mãe mesmo. Acho que se o filho chamar assim, ele chamou pai, de noite, né? Aí seu pai chega e fala assim, chama a mãe pra mim. Ele quer, na verdade. Principalmente à noite, na hora de dormir, esquece. Não vai tem dormir de jeito. jeito Ele, assim, eu amamento, né? Então, assim, quem é mãe aí, se você for mãe, você vai saber. Quando é amamentação, livre demanda, ele, assim, tem uns horários, mas tem hora que não adianta. Então, assim, tem essa demanda maior. E realmente às vezes, igual ele até brinca assim, né? Mas você pega o Anthony, aí você vai e dorme com o Anthony. Mas não é que tem hora que ele não quer desgrudar de mim. E às vezes não dá nem para trabalhar. Às vezes ele tá lá dormindo, às vezes ele quer a presença, né? De estar ali para ele dormir melhor. Aí eu tento responder. Mas tem hora que não dá. Então, assim, a gente ainda consegue manter ele me auxiliando. Mas aumentar a demanda, né? A gente vai ter que contratar alguém. Eu já tive fases, né? Que eu tive pessoas me auxiliando. Porque como o meu perfil também é pessoal,
eu vejo ainda tem essa dificuldade, né? Porque ao mesmo tempo que tem pessoas procurando ali para comprar o produto, tem as interações minhas mesmo, mais pessoal. Então ele sabe de tudo, né? Então, às vezes ele responde como eu, dá tudo certo. Tá sempre alinhadinho, né? Mesma visão, tudo mesmo alinhado. propósito. Quando tá mais simpático é eu. Mentira, Rafael. Aí, ó, Mentira. nós estamos falando dos desafios de empreender em casal, hein, galera? Aí, vocês estão Aí vendo o aí. chefe vai falar Quem vai assim. mais, menos é com eles aí. A dificuldade, gente, o online é assim, aquela questão de gerar conteúdo. Nossa, ele me cobra muito. Porque o gerar conteúdo e ainda mais. E agora, nesse início de ano, também teve uma inovação que eu não atendia presencial. Tinha anos. E aí eu voltei a ter alguma demanda do presencial. E isso tem sido bom. Até um desafio para mim, dividir mais ainda o tempo, né? A questão de ir lá atender uma aluna de personal. Mas tem sido bom, que eu acho que é uma coisa também de sair de dentro de casa, sabe? A mulher, né? Acho que quando a gente é mãe, a gente quer ter um momentozinho da gente sair de casa, ter um compromisso fora de casa. Então tem sido bom, um desafio. Mas aí ele me cobra da geração Da constância de de conteúdo. conteúdo. É o seguinte, eu que faço os posts também. Então o Instagram ali no feed só é eu que faço. O Instagram é todo seu, né, Rafael? Na verdade, aquele Instagram ali sou eu. Aqui a Carol ali sou Só eu. a Carol ali, inteligência artificial, gente. Vocês olharem Aquele direitinho sou eu, ali. Eles vão ver isso, elas vão falar, que isso? É fake news. Eu tô achando que a Carol ali sou eu. Mas ali. Ele é o IA, feed, inteligência artificial. Tá ali. o feed todo sou eu que Tá faço. usando, né? Postagem. Tem vou segredo colocar saindo legenda, aí. colocar legenda, colocar no que pra editar. Então, tudo é eu que faço. Só que eu preciso, pelo menos, dela gravar pra mim poder editar, porque eu não posso aparecer lá. Então, eu cobro dela. Eu tenho que gravar o vídeo, eu tenho que gravar o anúncio pra fazer o patrocinado. Tem que ser você, não tem como eu fazer. O que acontece também é que tem essa questão ali das redes sociais que todo mundo quer mais conteúdo, né, Carol? Toda hora. E vocês falam isso de conteúdo e da criação, até você tem acompanhado, o pessoal jogar água nele e aquela... Pegar, como chama, da época aí que é viral, tem um nome, que quando quando tá viral, né, que espalha muito. E eu vejo que essa identidade que você citou, realmente quando chamam lá, eles querem a Carol, né? Carol. Que está apresentando ali, então, como que responde, entenda a dificuldade de passar para alguém, porque será que vai fazer daquele jeito? Lógico que tem gente que tem condição, que vai além, a cultura é muito além disso, mas um script para ajudar, um procedimento mínimo para ajudar, mas para treinar essa pessoa não é fácil. E a rede, ela exige isso, né? Olha, me dá conteúdo. Eu quero a Carol, eu quero o Rafael, eu quero a Roma. E as pessoas são muito imediatistas. Hoje a gente trabalha também com o Minichat, né? Para ajudar, porque assim, igual teve uma vez, a gente fez um post assim muito bacana. E aquilo que você falou lá no início, né? Eu sou o meu produto. Então, assim, o pós-parto, eu poderia muito bem, né? Ficar ali de boa, talvez não treinar, mas faz parte de mim, então, naturalmente, a minha médica liberou, eu consultei com 34 dias, no outro dia eu estava fazendo atividade física, eu já estava, natural meu, né? Da minha rotina. Então, uma vez a gente fez um post, na época acho que nem existia o ManyChat ainda, e era uma foto minha, eu tava pegando sol em casa, de biquíni e tal, aí a gente inventou fazer um post com uma placa. E na época a gente vendia de 47, o Musa? Acho que era elimine de 3 a 8 quilos em 30 dias, apenas R$47. Comente aqui, eu quero. Até hoje a gente não respondeu, tem mais de 1000 comentários. Então, assim, é algo fora do humano conseguir responder ali mesmo. Aí eu teria que ter uma equipe muito grande. Então, aí hoje a gente, né, contrata aqueles automatização. Chatbot. Para tentar ajudar, mas aí chega uma hora que assim, a gente tem que ir lá responder, que a mulher para de responder e tal. Mas a gente aí precisa eu finalizar. respondo, às vezes, quando a Carol não dá, tá amamentando, não dá pra ficar parado, porque senão fica muito cheio. Aí eu vou respondendo, mas eu respondo como se fosse ela. Eu já sei o jeito dela. Então, o jeito de falar, ou então, às vezes, um stories que não dá pra ela fazer, que ela tá amamentando, eu vou lá fazer, o jeito de falar é igual dela, que eu uso. Então, não é o meu jeito, porque o meu jeito é totalmente diferente. Então, por exemplo, tem vezes que chega a mulher e fala, acha que é de graça. É de graça. Se fosse comigo, eu ia responder, eu ia falar, eu ia fazer polêmica. O jeito dela não, é mais amor. Então, não tem como eu responder daquele jeito. Então, tem essa identidade dela que eu... Mas isso acontece
se sentir ofendido acontece em todos os meios, assim, devido às perguntas, né? E o jeito, se ele for o colérico da história aí, ele pode ter essa tendência mesmo, hein, Carol? Mas existe aquela questão, Rafael, de entender de pessoas, né? A gente fala assim, como que a gente responde? Será que eu comuniquei? Será também que como que é o estado dessa pessoa que está me perguntando do dia? Será que ela entendeu bem a mensagem? Mas todos, não é incomum trazerem essa demanda dentro do empreendedorismo, né? Acontece também do curso de graça, né? É de graça. Realmente Nossa, é de graça. gente. É de graça. Aí as outras áreas também são assim, todo mundo pergunta. Porque tem hora que eu fico achando que é só exercício. Ainda mais depois da pandemia, veio muito essa questão do digital, do online. Eu já fiz vários treinos gravados. Eu tinha aluna que estava comigo assim, quase 1 ano e não comprava meu curso. Comprou depois de muitos meses, porque ela fazia o meu gratuito. Mas assim, as pessoas às vezes fogem do... Tem que pagar. Nós chegamos, então, vou te passar a nossa vivência. Nós chegamos... Temos essa demanda também de perguntar, porque nós criamos o Clube de Estudos. O Clube de Estudos é gratuito, nosso. É um dia de curso onde que ele vive uma experiência conosco. Então, nós fizemos ali um alinhamento da nossa mensagem. Como que eles entendem, para saber separar, né? O que é o Clube de Estudos e o que são os cursos pagos. Eu sempre identifico nesse processo a questão da nossa comunicação, como que eles estão entendendo. E um outro ponto... é quem está perguntando, é a nossa persona, é o nosso público-alvo, e muitas vezes que perguntam nem são alunos de fisioterapia, então a gente consegue fazer essa separação para diminuir essa demanda e hoje nós conseguimos levar ela, bem dizer, a zero, mexendo nesses processos de mensagem. Um detalhe, dica aí para casais que querem empreender juntos, como que é? Vale a pena? É muito bom? Dá certo, porque vocês trouxeram uma visão assim, bem descontraída, bem amigável, né? Bem alinhada. Olha, eu sei a linguagem dela, o que ela pega. Não, ele é o colérico da história, mas aqui é a Carol e tudo bem. Eu acho que começa desde o namoro, gente. Desde o namoro. O Rafael é o tipo de homem que não lava uma louça dentro de casa. Fala mais, hein? Ele quer que entregue a comida na mão dele. Todo esse tipo ele é esse homem. Só que eu sabia disso quando eu comecei a namorar com ele, quando eu namorava com ele. Então, quando a gente casou, as pessoas falam assim, sabe aquele primeiro ano de casada, aquela crise? A gente não teve, porque eu sabia o homem. Namorei 6 anos com ele, não era ele era um comigo. Não, a gente estudava junto, a gente estudou, mas uma aula só, que a gente estudava na mesma sala, era o mesmo curso, mas a gente não convivia 24 horas. Mas eu conhecia o homem que eu estava me casando. E aí, quando a gente foi tendo, né, a questão do trabalho junto, eu sei a forma que ele chama a atenção do funcionário, a forma que eu chamo a atenção. Tem coisa que eu sei que eu que tenho que fazer, que senão ele não vai fazer da mesma forma. Então, é um complementando o outro. Vai ter atrito? Às vezes vai. Aí é a hora, né, que a mulher sabe, às vezes fica lá quietinha. E a hora também que às vezes ele percebe e fica na dele. Tem que ter esses momentos. É a mesma coisa no casamento, né? No casamento, para a gente ter um relacionamento bom, uma hora alguém tem que ceder. Na empresa é a mesma coisa. E cada um acaba... Eu não sou uma que eu sou mulher, ele é homem. Então, é muito difícil ter o mesmo perfil, a mesma qualificação, tudo ali igual, para chocar muito, né? Então, assim, é um complementando o outro. Então, ela fecha com chave de ouro aí, essa palavra em complemento, né? Um ao outro ajudando. Colocação para isso? Quer deixar essa dica para o casal também, Rafael? Então, e tem os pequenos detalhes, por exemplo, que eu vejo muito que o casal costuma brigar, que é por bobeira, que vem de coisas que é da sua casa, da família. São características da família que vem e aí a pessoa quer trazer para o casamento e o outro tem outra maneira de viver. Aí dá esse conflito. Eu vejo uma coisa, por exemplo, que a Carol faz muito. Ela, na hora do creme dental, ela não fecha a tampinha. Aí, só que a minha característica que veio da minha família é fechar. Isso tá bom. Aí, faz. Ela vai... Aí, por exemplo, aí quem veio da minha família era fechar.
Pra que eu vou brigar por causa da tampinha de creme dental? Hoje eu falo que você fala nada, eu não falo, vou lá e tampo. Foi boa, Rafael. Eu vou lá e tampo. Aí a maioria dos casais vai lá e briga por causa disso. É por isso que eu falo, não tem briga, não tem. Só pode ter, tipo assim, Que não. dia que você vai me ajudar a lavar vasilha? Aí meus dias de lavar vasilha é terça e sexta. Muito Terça e bem sexta. Mas é porque eu vou lá e pago uma pessoa pra ir. Tá vendo, acabou o homem? problema. Tá resolvido. Tá resolvido. Qual que é meu dia? Esse dia é o dia que eu... É esse dia. A gente, Então, sempre ele empreendendo dentro do casamento, dentro arrumando do soluções. casamento. Mas a gente brinca, assim, mas realmente, às vezes é mulher, às vezes é chata, às vezes mulher é muito assim, muito detalhezinho. Então tem coisa que é bom, a gente não precisa ficar muito ali, sabe, naquilo, preocupar demais. Então tem coisa que a minha mãe sempre falava, tem coisa que é melhor você fingir que não tá vendo, aquela toalha jogada, aquela roupa suada de treino ali jogada na pista, você finge que você não vê. Então, assim, tem coisa que aí na empresa vocês vão encontrar a função de cada um, o lado de cada um, e vai se encaixar. E se realmente não der certo, gente, tenta outras coisas, né? Porque às vezes, né, pode realmente, às vezes, trazer problemas para o casamento. Mas se alinhar, cada um perceber o papel, né, que está exercendo ali na empresa, dá super certo. Olha, eu quero comentar com vocês que eu também me considero, né, que a esposa empreende junto comigo. Como? No primeiro ponto que você citou, Carol, desde do namoro, ela se sabia a visão, onde que eu queria estar, onde que eu quero estar. Então, ela alinhou um propósito comigo. Então, ela comprou visão, é aquela que me apoia no trabalho, nas viagens, nos desafios, nos dias maus. Então, é impossível empreender sem a esposa. Então, no momento onde que eu ganhava R$500 por mês, ela que teve a visão da fé, né? A gente sempre exerceu a fé, assim, vai chegar um dia onde que vão te convocar para trabalhar e você não vai poder. Esse dia chegou. Passado alguns anos, eles me ofereceram uma grande empresa, um salário de 8 mil para iniciar a negociação. Eu falei, não posso, eu estou dentro de um propósito. Quando eu deixei a CLT, foi ela que me apoiou. Falou assim, olha, a minha menina com 1 ano, meu rapaz com 5 anos, ela falou, olha, pode ir. Eu estou com você. Se você quer fazer a empresa crescer, eu estou com você. Para essa fase veio a dívida que eu conto de 600 mil, todo um processo de organização. Nós comíamos arroz em casa, mas era uma alegria a gente rindo. Então, o casal que empreende junto, ele compra propósito. E esse vai chegar o dia chegou. Né? Então, toda promessa, realmente, ela passa pelo teste do tempo. E um ao outro tem que ajudar. Por isso é bonito de ver eu falando assim, não, conta mais, que são comuns. O pessoal vai identificar, não, aqui não é muito diferente. Lá em casa, minha esposa coloca comida para mim, o Rafael. Mas ela faz uma questão de colocar, sabe por quê? Porque eu não tenho controle do meu prato, você acredita? Então, eu saí de 100 quilos para 82. Eu falei, não, sua mão é pesada, eu não vou deixar você colocar. Tem toda uma questão. Aquele autocuidado da mulher. Senão, aqui não vou deixar. E quando eu venho, eu falo, você já colocou aquela que não precisa assim colocar? Eu falei, não, já não. Vem cá, deixa eu colocar, porque você vai passar do limite. E foi numa prática de atividade física, com a reeducação alimentar, que eu vim reduzindo esse peso, que já estava há 5 anos atrás em 100 quilos, né? Tivemos sucesso aí na atividade, para testemunhar também. Olha só a reta final de podcast, que está muito bom. Eu queria falar mais de casais, hein? O Ricardo gostou, hein, Ricardo? Esse papo rende, né? Falar aqui de casal, o Ricardo tá rindo, gente. A Yasmin e o Ricardo estão dando a vida aqui. Quando eles falam aqui das particularidades comuns a todos. Primeiro ponto, falar para você nessa reta final aí, visão de futuro, qual que é a visão de futuro do negócio, o que vocês têm, não precisa falar o que tiver guardadinho na caixinha, mas qual que é o principal propósito, objetivo aí para os próximos meses, anos? A ideia nossa sempre está expandindo, né, a questão da home, sempre foi o sonho aí de expandir, e a questão do digital também da Carol aí, a gente é bem focado nessa questão do digital aí, a intenção é atingir muito mais mulheres, né? Foco no digital,
Compartilhei com o Yasmin isso também. Te vejo aí cada vez mais com um futuro grande aí pela frente em relação ao seu propósito, em relação também à Home, por toda a estrutura que vocês criaram e por toda a história que você já tem, compactuando com a mesma visão, Carol? Sim, com certeza. A gente está junto até o final. Amém, isso mesmo. Sobre empreendedorismo, como que vocês verem aí esse pacto para essa galera que está chegando aí de hoje, uma galera nova, vocês também jovens, todo aqui jovem, todo mundo aqui jovem, mas vocês bem mais jovens, o empreendedorismo na sociedade, o empreendedorismo para o jovem, como vocês veem, o que o empreendedorismo pode fazer na vida das pessoas e na sociedade aí? Então, a pessoa tem que ir sem medo. É isso aí que eu deixo. Tem que ir sem medo. Ah, tem um sonho? Vai e faz. Outra coisa é igual o que aconteceu na educação física. Faz aquilo que você gosta. Não fica limitado naquilo que, aquilo ali dá mais dinheiro. Porque você vai ganhar dinheiro naquilo que você é bom. E naquilo que você realmente gosta. Que não seja um trabalho árduo para você. Então, faça o que você gosta e faça. E depois vai aperfeiçoando. A questão do medo que você sempre cita, né? Quando o medo ele se instala, a gente aceita a mediocridade, né? Em troca de não ter medo. Não sei se vocês já observaram isso. Olha, o medo se instalou, vem a mediocridade, porque assim eu não tenho medo. Muitas pessoas estão trocando aí um futuro, um próximo nível. E esse próximo nível, Carol, eu sempre falo o seguinte, que não é dos milhões, não. Cada um tem o seu, como eu citei também durante o podcast. Mas o medo tem paralisado aí pessoas que podem contar uma história totalmente diferente. Ou você conta a sua história, é a história que vocês estão contando, ou conta a história de alguém. Então vocês decidiram contar a história de vocês. Vou jogar rapidamente também, Carol. Quer comentar algo sobre o empreendedorismo na sociedade? Falar aí como que você tem essa visão, um incentivo para a galera? Sempre estar antenado, né, para inovação, para a gente não acomodar, porque senão vai ficar ali para trás e... Aí quando perceber, nossa, por que eu não estou avançando, né? É porque é aquilo que a Fá falou, se a gente tivesse, talvez se não tivesse vindo a concorrência, a gente estaria lá naquele funcional lá atrás e não teria inovado a metodologia, melhorado, avançado. Então, se a tecnologia está vindo, né? Então a gente tem que sempre buscar mais e avançar, que com certeza dedicar tempo de estudo para realmente evoluir. Entra também uma questão que nós citamos aí, como que você enxerga a fé dentro do empreendedorismo? A fé, na verdade, ela está ligada a tudo, né, na nossa vida. Algumas pessoas, né, para quem não sei a religião de cada um, tem algumas pessoas também, esqueci que é a fé, só que não é a fé. Gente, esqueci a palavra. Que tá visualizações, né? Às vezes as pessoas, né, tem muitas pessoas fazendo visualizações, quadro de visualizações. Isso ajuda muito, porque lá atrás, talvez, dependendo da sua religião, você não crê em Deus. Mas você crê naquilo que realmente... A visão assim, de onde você quer chegar. Acredito, porque a fé é isso, né? A gente crê naquilo que a gente não está vendo. Firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Isso. Então, algumas pessoas às vezes falam assim, eu não vou para a igreja, eu não tenho fé. Mas ela tem fé porque ela tem a visão do que ela quer chegar e ela vai conquistar aquilo, porque ela acredita que vai conquistar aquilo. Então, algumas pessoas, até mesmo sem perceber, elas têm a fé. Eu vejo também, Carol, essa questão da oração, da conversa com Deus. Eu aprendi algo, uma palavra que faz muito sentido comigo, para mim, que só Deus conhece o nosso futuro. Então, nós devemos ter uma conexão direta com Ele, né? Descobrir os passos. E eu falo com os meninos, olha, eu estava orando direto. Eu tenho um grupo no WhatsApp que só tem eu escrevo ali minhas observações, e Deus me falou tal direção. E eu implanto na empresa a minha experiência com Deus, a minha experiência na fé, do firme fundamento das coisas que se esperam não se veem, não tirando do contexto um versículo também que eu gosto muito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para nós, traduzindo dessa forma, tem todo um contexto, mas se aplica ainda, né? Muitas vezes nós nem vimos ou ouvimos o que Deus tem preparado para nós, por isso essa importância também que eu considero da fé. E tu, Rafael?
Você que era o rapaz do baixo? Então, eu ouvi esses dias aí, se falar sobre fé, que a fé é aquilo que já existe e que a gente não consegue, que a gente não viu ainda. Então, ou seja, aquilo, por exemplo, os sonhos que a gente tem, ele já existe. Porém, a gente não consegue, a gente ainda não está vendo, mas ele já existe. Então, é basicamente isso aí. É ter fé naquilo que a fé. Eu acredito também em outra coisa, que a fé ela vale tanto para o positivo quanto para o negativo. A todo momento você está exercendo a sua fé. Seja para o bem ou seja para o mal. Então, o tempo todo ali, se eu sou uma pessoa extremamente negativa, que só penso, não vai dar certo. Eu não vou conseguir empreender. Eu não vou conseguir ir para frente. Você está exercendo a fé para o negativo. Ou seja, aquilo ali vai acontecer com você. Se você tem fé de que, se você tem um sonho, a primeira coisa, se eu acredito que se você chegou a ter aquele sonho, é que Deus colocou para você e você tem capacidade de realizar. Ou seja, ele já existe. Ele já implantou em você esse sonho. Ele já existe. Você ainda não está vendo, mas já existe. Então você vai chegar. Exatamente, e também quando você cita isso, né, os ambientes e o que você escuta te influenciam também, né, nas decisões, né? Com certeza. Então, porque você está alimentando, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, você escutar ali, não pode, não consegue, não deve, às não vezes vai. Os empresários são muito sozinhos, né? Que às vezes as pessoas não acreditam nos sonhos deles. Será que isso vai dar? Não, isso não vai dar certo, não. E às vezes você está acreditando, você quer chegar naquele resultado, então em alguns momentos é meio solitário. A gente Muito solitário. A gente tem que se afastar para que realmente a gente consiga fazer aquilo que a gente acredita que é possível. Só de você não contar os seus sonhos para as pessoas que não devem escutá-los, você já evita muitos problemas. Então, o empresário ele é solitário, tanto em alguns apoios que ele precisa, também em algumas colocações que ele precisa falar e não tem quem falar. Fim de podcast, mas eu quero deixar o seguinte. Dica final, Rafael e Carol. Se você quiser, pode deixar o abraço do Antônio aí para ele ficar gravado. Falando, olha, esse dia o papai e mamãe estavam lá. Dica final para a galera sobre empreendedorismo, uma palavra, uma frase. A minha dica é sempre que se você tem um sonho, vai para cima que vai realizar. Porque se você sonhou, é porque Deus já realizou. Não chegou ainda, mas vai chegar. Isso aí. Carol? E se una pessoas com o mesmo propósito, para um complementar o outro. Ótimo. Que complementação chique essa final, hein? Se dá um cortezinho aí. Ficou muito boa. Parabéns. Meninos, uma honra recebê-los aqui hoje no podcast Empreendedorismo com Princípios. Gostei demais. Tem palma no final também, Ricardo? Aí, põe aí, rapaz. Isso aí, agora até durou, aí você valorizou, hein? Deu aí, isso mesmo, parabéns. Legal. Vocês lembram ali, eu já citei outra vez o Jô Soares, né? No final da entrevista, fala assim, vocês assistiram na sua época, não era? Era. Então essa aqui é tipo de entrevista. Coloca o ar aí também, viu, o Ricardo? Dá uma moral para a próxima. Fala assim, daquilo ali a gente faz essa cópia aí, né? Gostei demais, casal jovem, empreendedor, papo leve, papo real, papo humano, né? Fica aí o convite para as próximas. Deixa aí também o arroba, né? @Carol_Trigueiro. E o do Rafael? O meu eu não mexo muito, não. Rafael é nativo, eu vou é colocar o da home, né? Que é ainda tá homeostase. @homeostase home treine. Ótimo, deixou aí, passam a seguir a galera. Pessoal falando também nesse finalzinho. Deixa o convite também para treinar com a gente, né? Ótimo, na faz home, aí. gente... Aí fala aqui também, olha para aquela câmera, Carol, e faz o convite. Todos vocês que são do Vale do Aço, né? A gente tem as unidades em Fabriciano, no Belvedere, em Timóteo, no Santa Maria, em Patinga a gente tem no Bom Retiro, Iguaçu, Canaã e temos no Cidade Nova. Então, se você não se encaixou em nenhuma metodologia de treino e quer ser uma pessoa mais ativa, quer emagrecer, quer cuidar do seu corpo, da sua mente, faço o convite para vocês estarem com a gente, fazer uma aula experimental, mesmo sem compromisso. Aí, se você é mulher, Carol, não tenho tempo, treina comigo no Musa. Tenho tantos projetos, né, de 21 dias. São vários programas aí que você pode estar escolhendo. O importante, gente, é se exercitar, é se movimentar e cuidar da sua saúde.
E o Musa, você já tem um acesso, assim, o primeiro acesso pelo Instagram, @CarolTrigueiro? É direto ou tem um WhatsApp? Eu acho que a gente está lá agora, porque como eu lancei o Seca Rápido, que é um programa de 21 dias. Fala mais dele aí. Seca Rápido, não tem desculpa, gente. 30 minutinhos para você treinar na sua casa. Os resultados, né, que a gente consegue oferecer para as alunas são até menos 8 quilos nesse período, né? Para treino em casa, ali nesse período curtinho ali de tempo, por ser treinos metabólicos, ajuda a ativar o metabolismo. Então, tá no link na bio, é esse, né, Rafael? E R$29,90. R$29,90. Ah, não. E ainda tem acesso para sempre. Menos de R$1 por dia. Menos de R$1, acesso pro resto da vida. Não, pro resto da vida o acesso. Ó, Ricardo, fala com sua mãe, tá, Eu tô vendo o Ricardo ali já adicionando aí, hein, Ricardo. Ele tá ali, tá querendo. E se os homens quiserem fazer, pode fazer, porque o Rafael tá treinando comigo nesse treino. É bem legal. Boa chamada também, reforçando isso aí. Homens de plantão, vendo. Não sei se no vídeo lá tem como colocar essas informações, o @ para a galera certinho, compartilhar. Estou nesse primeiro podcast também, depois do método Mente Sábia, um método onde que nós ensinamos ali a avançar para o próximo nível, com a organização de processo, com a multiplicação de resultados, pautado em princípios, tal como a fé, o conhecimento, a verdade, gestão, marketing, vendas, gestão de pessoas, gestão financeira. Em breve também nós estamos lançando aí a próxima data, provavelmente 13, 14 e 15, vamos conferir, de setembro. E você é meu convidado para juntos também decidirmos contar a sua história, avançar para o próximo nível, multiplicando seus resultados, tendo um melhor retorno clínico, no caso aqui para os meninos, para os clientes dele, mas também um melhor retorno financeiro, aquele tempo para brincar mais com o Anthony. Vamos organizar lá, impactando positivamente aí no seu propósito, as pessoas que te cercam também. Muito agradecido, Rafael, Carol, simpatia de pessoas, sucesso para vocês, Deus abençoe poderosamente e até o próximo episódio aí de empreendedorismo com princípios. Até mais, um abraço.